Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos no último domingo da nossa caminhada de tempo da Páscoa. Essa caminhada que nós iniciamos lá no domingo de Páscoa e encerramos esse sexto domingo. Mas ainda nós temos essa sexta semana do tempo da Páscoa. Domingo que vem vamos celebrar a festa da ascensão de Jesus ao céu. Passados 40 dias depois da Páscoa, Jesus sobe definitivamente para o céu. A festa da ascensão, todo ano eu falo, mas é sempre bom a gente lembrar. Domingo que vem nós vamos trabalhar mais sobre isso, mas nós precisamos saber separar. Jesus foi para o céu sozinho, porque Ele é Deus. Por isso Ele ascendeu-se ao céu. Nossa Senhora, ela não é deusa, então ela não foi para o céu sozinha. Alguém levou ela para o céu. Por isso Maria foi assunta ao céu. Então, assunção e ascensão tem uma grande diferença. A ascensão é ir para o céu sozinho, e a assunção é ser levado ao céu. Mas nós vamos trabalhar isso domingo que vem, que é a festa da ascensão de Jesus. Nesse último domingo, nós somos convidados a encher o nosso coração de esperança, pois nós temos uma promessa de que Jesus ressuscitado agora vai caminhar conosco. Jesus agora vai pelas estradas da vida segurando na nossa mão. O Jesus ressuscitado. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15. Nós já estamos estudando os Atos dos Apóstolos desde o dia da Páscoa. Mas a partir do capítulo 12, nós vamos encontrar o Evangelho sendo anunciado no mundo grego, não mais lá no lugar, só lá no lugar onde Jesus nasceu, só lá na Palestina. Agora o Evangelho está indo para o mundo grego. E ao ir para o mundo grego, os grandes responsáveis por anunciar o Evangelho no mundo grego são Paulo e Barnabé.
Nós vimos a semana passada que eles foram fazer uma viagem anunciando lá em Antioquia, e quando voltaram cheios de alegria, voltaram entusiasmados, porque tinham a certeza de que estavam anunciando Jesus Cristo. Não estavam anunciando ideias, não estavam anunciando as suas vontades, mas estavam anunciando Jesus Cristo. E agora nós temos hoje o capítulo 15, que começa a surgir dentro dessa comunidade algumas dúvidas quanto ao seguimento de Jesus. A comunidade é formada por judeus que deixaram o judaísmo e abraçaram a proposta cristã que foi anunciada por Paulo. Mas dentro dessa comunidade existiam também pagãos que não tinham religião nenhuma, e ao ouvirem Paulo pregar, se entusiasmaram e começaram a seguir Jesus Cristo. E aí começou uma grande discussão dentro da comunidade. E a discussão era a seguinte: esses que estão chegando agora, eles antes de serem cristãos, eles precisam ser judeus. Ou seja, eles precisam ser circuncidados. Eles precisam observar os mandamentos, eles precisam observar certas práticas de alimentos, não comer carne de porco nunca, observar o jeito de lavar as coisas. Ou seja, antes de ser seguidor de Jesus Cristo, eu preciso primeiro seguir um monte de regras, aí sim eu estou apto para seguir Jesus Cristo. Era essa a discussão dentro dessa comunidade. Então, Paulo e Barnabé estão convictos da seguinte forma: nós precisamos de Cristo, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos seguir um monte de coisas que vai nos levar a Cristo, nós já chegamos a Cristo. E aí começa a grande discussão dentro da comunidade: vamos seguir ou não vamos seguir? E aí, para não ter dúvida nenhuma, nós lemos isso na primeira leitura de hoje. Paulo e Barnabé, eles vão até Jerusalém, onde se encontram Pedro e os 12, ainda estavam vivos. E aí vão lá para saber como é que nós devemos continuar caminhando. Eles estavam convictos, mas vão até Jerusalém. Isso no ano 49 depois de Cristo. Então prestem atenção, estava uma grande discussão lá em Antioquia, e de repente Paulo e Barnabé, os dois vão até Jerusalém, e lá em Jerusalém se reúne com os 12 mais Pedro, ou com Pedro e mais 11, e ali começam a traçar quais seriam os caminhos que a igreja de Cristo deveria seguir. Talvez aqui tenha sido o primeiro concílio que a igreja tenha feito. Concílio de Jerusalém. E aí, juntos, tanto os 12 como Paulo e Barnabé, Paulo não foi seguidor, não foi discípulo, não foi apóstolo de Jesus. Nós já sabemos disso. Paulo não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus. Quando Paulo começa a perseguir os cristãos, Jesus já tinha morrido. Mas Jesus encontra com Paulo e muda a vida de Paulo, e ele passa a ser um. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que anuncia o evangelho para bem longe. Então, eles se reúnem e aí sai a conclusão. A conclusão é a seguinte: nós, Paulo, os 12, com Paulo e Barnabé, animados pelo Espírito Santo, decidimos. Olha só, a comunidade do seguidor de Jesus Cristo, ela não decide nada se não tiver a participação do Espírito Santo. Caso contrário, vai decidir coisas de interesse pessoal. Nós, animados, assistidos pelo Espírito Santo, chegamos à conclusão de que não se pode impor a lei dos judeus, pois ela não é essencial para a salvação. Gente, às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de acessórios e esquece o essencial.
O essencial da nossa fé é Cristo. Nós precisamos de Cristo. Aquilo que é acessório pode ser que nos ajude, mas está sujeito a mudanças. Mas o essencial não muda nunca. Quando nós corremos atrás do essencial, aí sim, nós estamos correndo atrás de uma proposta clara, que é a proposta oferecida por Jesus. Correr atrás de acessórios me faz passar a vida inteira sendo um pseudo-cristão, ou sendo um cristão hipócrita. Nós decidimos, segundo o Evangelho, animados pelo Espírito Santo, que o essencial da nossa caminhada é Cristo. É assim que a igreja deve enfrentar os desafios do mundo. Hoje nós assistimos a cada minuto surgir uma nova igreja com proposta diferente. É o homem insistindo em criar um Deus que atenda os seus desejos. Se nós tivermos um pouquinho de inteligência, nós vamos chegar à seguinte conclusão: se Deus é criado para me atender, então Ele não é Deus, Ele é um empregado meu. Se tem igreja oferecendo propósito, vem aqui que Deus vai fazer isso. Deus vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se Ele estiver condicionado à nossa vontade, então Ele não é Deus. É um empregadinho nosso. Nós precisamos ter muito claro isso. Senão, com muita facilidade, nós vamos ser seduzidos por essas propostas indecentes, dessas raposas que se dizem pastores, que estão espalhadas aí pelo nosso meio. Por isso, precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai abrir a nossa mente, que vai clarear as coisas, que vai nos fazer compreender, que vai nos fazer chegar à conclusão a partir de um raciocínio lógico. Caso contrário, nós vamos ser cada vez mais seduzidos por esses imorais indecentes. Depois da segunda leitura, tirada do Apocalipse de São João, o capítulo 21. O livro do Apocalipse, nós já sabemos, foi escrito 80 anos depois de Cristo, foi escrito por João, o evangelista João, estava vivo ainda. Porque João foi um dos mais novos seguidores de Jesus Cristo. Quando Jesus chama João, João tinha aproximadamente 17 anos. Então, passados 80 anos depois de Cristo, quando a igreja já estava sendo estruturada, começam as perseguições para acabar com essa igreja de Cristo. Perseguições que começaram lá no primeiro século e vêm até o século 21. Basta a igreja se posicionar diante de determinados assuntos, que aí vem aquela enxurrada de coisas contra a igreja. É essas perseguições que vai fazendo com que muitos vão ficando perdidos pelo caminho. Então essa igreja começa a ser perseguida, e aí João precisa de animar as comunidades, para que as comunidades não se percam pelo caminho. E aí nós temos o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, nós sabemos, significa revelação. Ou seja, a revelação que Deus faz a uma pessoa, no caso a João, sobre aquilo que virá no futuro. Apocalipse fala do futuro da igreja, do futuro daqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro, que nós vimos domingo passado. E agora, João, depois que ele faz toda aquela catequese da semana passada, que Deus vai fazer nova todas as coisas, essa Jerusalém, ela vem do céu, e aí hoje nós temos a apresentação dessa nova Jerusalém. Mas tem um dado importante nessa segunda leitura, eu não sei se vocês perceberam, se não perceberam, depois leiam de novo a segunda leitura, a predominância do número 12. Quantas vezes fala 12 aí? Eu contei mais de 8 vezes. Fala das 12 portas, dos 12 anjos, das 12 tribos, dos 12 apóstolos, das 12 colunas. Depois
das 3 portas que tem no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste, que também dá 12. Meus irmãos, o número 12 nas Sagradas Escrituras, ele simboliza a totalidade. Por exemplo, no Antigo Testamento existiam 12 tribos, ou seja, aquilo era tudo que Deus possuía, era a totalidade do povo de Deus. O povo de Deus estava distribuído nessas 12 tribos. Com o Novo Testamento, nós temos os 12 apóstolos. Então, 12 no Antigo Testamento, tudo que Deus possuía. 12 no Novo Testamento, tudo que Deus possui. Portanto, 12 simboliza a totalidade. Mas tem um dado mais importante ainda, que são essas portas. Por que é que tem 3 portas viradas para cada ponto cardeal? Norte, sul, leste e oeste. João está querendo dizer assim, que essa nova Jerusalém, ela está com as portas abertas para todo mundo. Não importa de onde você venha, o importante é que você entre por essa porta e que você faça parte desse novo povo santo, que nasce da experiência com o ressuscitado. Portanto, essa nova Jerusalém é onde se encontra a felicidade, é onde está concentrada a vida plena. E a partir do versículo 22 da nossa segunda leitura, João vem dizer assim: essa cidade, ela não tem templo, ou seja, ela não tem igrejas. Essa cidade, ela não tem templo, essa nova Jerusalém. Nesse lugar, nessa nova Jerusalém, o homem não vai precisar mais de lugar para fazer as suas meditações, pois ele viverá sempre na presença de Deus. Ou seja, o homem nessa nova Jerusalém vai contemplar Deus face a face, vai enxergar Deus com os seus olhos. Meus irmãos, essa nova Jerusalém, ela pode começar hoje, ela pode começar agora. Quando eu me decidir por Cristo em transformar o meu ambiente de trabalho num pedaço dessa nova Jerusalém, quando eu transformar a minha família nessa nova Jerusalém, quando eu lutar pela justiça, quando eu lutar pela paz, quando eu andar pelo mundo com as sementes do amor nas minhas mãos, semeando amor por onde eu passar, aí sim nós estamos construindo essa nova Jerusalém. É o convite que a liturgia de hoje nos faz. Transformar esse mundo no lugar dos santos, nessa nova Jerusalém, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais ódio, não haverá mais rancor. Onde a bandeira que eu vou agitar será a bandeira do amor. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje. O capítulo 14 do Evangelho de São João. Esse capítulo 14 ainda nós estamos lá na última ceia, quando Jesus reúne com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ali lava os pés dos apóstolos, e ali inclusive lava os pés do próprio traidor, e ali começa a dar as instruções para os discípulos. Jesus vai voltar para o Pai, mas a igreja precisa continuar. Então, os discípulos são aqueles responsáveis para agora levar o Evangelho. E aí, domingo passado, ele dava o estatuto dessa nova comunidade, que era a vivência do amor. Amar como ele nos amou. Ou seja, um amor de doação, um amor desinteressado, um amor oblativo. Aquilo que no grego se chama amor ágape. E aí hoje ele continua explicando como é que essa comunidade manterá a sua relação com ele e com o Pai. E não será de outra forma, senão seguindo e percorrendo o caminho que Jesus percorreu. Mas para que eu pudesse percorrer esse caminho, eu preciso primeiro amar a Jesus e guardar a sua palavra. Quem ama Jesus, o escuta. E ao escutar, se identifica com ele.
e vive com ele. Ou seja, se entrega pelo outro, dá a sua vida pelo outro. Mas Jesus sabia que não ia ser fácil. Por isso Jesus disse: eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar o defensor, eu vou enviar o advogado, o auxiliador, o conciliador, o consolador, e ele terá a função de defender e nos ensinar tudo aquilo que Jesus propôs. Só assim, com a presença e assistidos pelo Espírito Santo, que nós vamos ter forças para percorrer os caminhos desse mundo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, a igreja de Cristo não existia. Teria terminado lá na primeira perseguição. É o Espírito Santo que nos ajuda a enfrentar os desafios dessa vida. O Espírito que tudo sabe, que tudo orienta, que tudo governa. Pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, logo quando a gente acorda, é pedir que esse Espírito de Deus venha nos defender das ciladas do inimigo durante o dia. É pedir que esse Espírito defenda as nossas famílias das investidas do inimigo, cada vez mais tentando despedaçar as nossas famílias. Pedir a presença do Espírito Santo é pedir que ele sustente a nossa comunidade de fé. Meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que o defensor, que o Espírito Santo possa nos auxiliar ao longo de toda a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.